E agora nós vamos falar da Brigada Aérea, que foi criada em Rio Verde. Eu quero que vocês fiquem à vontade, que de repente um complementa a fala do outro, fiquem à vontade. Mas como é que foi? O que aconteceu para criar uma Brigada Aérea? Uai, Fabélia, o que acontece, primeiro, parabenizar aí o trabalhador rural, que hoje é dia do trabalhador rural, né? A gente, há muitos anos, começou a explorar melhor um pouco o solo da nossa região, que foi a segunda safra. E aí foi se aumentando as intensidades de plantio e tal, e nisso, tudo que você faz tem os prós e os contras, né? Então, como a gente tem um período muito seco, em determinada época do ano, que para nós aqui nessa micro-região é julho, agosto e setembro, e parte de outubro, então a gente começou a deparar com problemas de incêndio, essas coisas que prejudicam o nosso trabalho. Então a gente começou a se preparar nas micro-regiões do município. No caso, a gente atua Rio Verde, Montevidéu, até mesmo parte de Jataí, Santa Helena, Paraúna. Então a gente montou brigadas terrestres de produtores rurais, onde eles se munem de caminhões, pipa, tratores, grade e tal. E a gente viu que a eficiência nossa tinha chegado a um certo limite, e aí nisso a gente precisou contactar com a empresa aérea, no caso aqui o Beto, que é da Aerotex. Ele montou essa parceria com os produtores, iniciamos em 3 anos isso, e aí a gente vem aprimorando esse trabalho, onde a Brigada Aérea entrou ajudando o combate a incêndio. Nós temos a Brigada Terrestre, e a Brigada Aérea nos atende em incidentes um pouco maiores nessas épocas. Então, uma coisa que veio crescendo e dando certo. Então, a gente está cada vez aprimorando mais. O Beto mesmo pode explanar alguma coisa nessa Brigada Aérea aí, que nos tem colaborado muito. Beto, é preciso ter a expertise de pulverização, não é só um sobrevoo, né? Exatamente, são voos distintos, né? A aviação agrícola, na sua prerrogativa, tem várias atribuições, dentre elas a pulverização aérea, que é a principal, mais utilizada, a semeadura, né, de adubos e sementes, né, povoamento de rios e lagos, e dentre umas das tantas, que são praticamente 20 atribuições, tem o combate a incêndio, né? A nossa empresa, ela é contratada pelos governos federais no IEF, que é o Instituto Florestal de Minas, no IBAMA e no Instituto Chico Mendes. A gente atua nesses órgãos há 12 anos, para ser mais preciso, auxiliando no controle dos incêndios nos parques federais. Então a gente tem já bastante experiência com relação ao combate a incêndios, né? Aeronaves turbohélice, aeronave de maior porte, e sempre ocorria, como o Vanderlei falou, de acontecerem incêndios em propriedades de clientes nossos, né? E eles nos chamarem, mas a gente nunca estava preparado para aquilo, né? Então, por vários anos isso vinha acontecendo, e aí até que eu e o Vanderlei conversamos: Vanderlei, vamos fazer uma coisa mais organizada, vamos fazer um plantão, porque nessa época de safra, os pilotos são dispensados, né? Eles trabalham nas épocas de pulverização, que vai de outubro até maio, e depois, na época da seca, eles são dispensados por não ter serviço. Então, a ideia foi lançada do seguinte: os produtores rurais se reunir, custear o custo dos pilotos, né, das equipes de plantão, e as aeronaves ficariam por conta da empresa. Caso voasse, pagaria o custo da hora; caso não voasse, ficaria só o plantão dos pilotos. Então foi dividido, esse ano passado, vou falar, em torno de 150 produtores fizeram parte desse grupo, e a gente tem tido já um sucesso muito grande. E o que nasceu para ser uma coisa mais, vamos dizer, para ajudar alguns clientes, né, se tornou já uma coisa para atingir os municípios de Montevidéu, Rio Verde, parte de Jataí, Santa Helena, Quirinópolis. Então, essa região basicamente que a gente atua. Como que a gente lançou a ideia? Primeiro ano, nós tivemos a ideia de
já que não é o objetivo da empresa de faturar com isso, e sim ajudar os nossos clientes que, né, passavam por essas dificuldades nos anos, nas épocas de seca, a gente resolveu fazer uma coisa bacana. Então, parte dessa renda, 50%, a gente estava doando para instituições de caridade. O primeiro ano a gente doou R$45 mil para o Hospital do Câncer, né? E esse ano foram R$135 mil, se não me engano. Agora teve mais a doação do drone para os bombeiros. Então vai ser por volta de R$140 mil que a gente doou para várias instituições de caridade de Rio Verde e região, né? Então a gente vem fazendo um trabalho, além de preservar o meio ambiente, ajudar o produtor rural nesse momento difícil, também fazer uma parte com a sociedade de ajudar as entidades carentes, né? Então o projeto é esse. A gente tem recebido contato de várias partes do país por parte de outras associações, né? Tipo a ProSoja tem contatado, as outras empresas de aviação têm me perguntado como que funciona, e a gente tem mostrado essa ideia e isso está se difundindo por todo o país. Só complementando, a aviação agrícola hoje no Brasil são por volta de 2.500 aeronaves que nós temos disponíveis hoje. Então é um forte aliado nessas épocas de seca que o produtor pode contar. É só questão de cada região se organizar, contatar o seu sindicato rural, ter uma liderança que encampe. A gente está aberto para dar as explicações de como funciona, né? O nosso projeto nasceu, não é perfeito, tem muitas coisas para ser melhorada, mas a cada ano que passa a gente tem ajudado um ao outro e chegado a resultados bons. Só uma outra colocação. Como eu sempre falo, a aviação agrícola não vai apagar um incêndio sozinha. Ela é uma ferramenta fundamental para fazer o resfriamento das chamas, para no momento que o produtor consiga chegar naqueles focos grandes de incêndio. Então é uma atividade complementar, né? Nós não estamos aqui como salvador da pátria, mas uma ferramenta a mais para ajudar o produtor rural. E olha, o Sucesso no Campo tem sim acompanhado esse trabalho desde o início, essa doação, nós entrevistamos, e como você mencionou ainda, a Sindicato Rural. Então, assim, houve um corpo bem grande. Mas vocês imaginavam, porque especialmente no ano passado nós vimos instituições do Brasil inteiro procurando vocês chegando em veículos de comunicação de todo o Brasil, do pessoal mencionando essa brigada criada em Rio Verde. Vocês imaginavam essa repercussão toda? Ué, Fabélia, vamos dizer, o intuito nosso não é esse, né? O intuito é de preservar o meio ambiente, que nem o Beto falou aí, de ajudar o produtor a proteger o que a gente tem que proteger lá no campo. Então, a gente foi procurado mesmo por várias instituições a nível de Brasil. Para você ter uma ideia, teve época de incêndio, os caras ligando 10, 11 horas da noite, procurando como é que funcionava para acionar os aviões, para ir apagar um fogo e tal, isso no estado de Minas. Então, as pessoas achando que é só acionar e o avião vai e apaga. Então, isso tem que ser regionalizado em cada micro-regiões, onde se tem aviação aérea para colaborar nesses combates. Mas isso tudo só tem viabilidade se há consciência do produtor rural em estruturar a sua propriedade, o seu negócio para essa situação. Porque incêndios nós vamos ter todo ano, nessa determinada data. Então, a gente tem que se estruturar, e no início a gente estruturou com essa brigada terrestre em cada micro-região. E aí a gente veio aperfeiçoando. Hoje, a maioria dos produtores da nossa região tem caminhão-pipa apropriado para incêndio, não é caminhão-pipa para abastecer um pulverizador. Então, a gente já tem as instruções nas propriedades rurais que a partir do dia 1º de junho, ninguém taca fogo em nada mais, em folhas, em papel. E isso é proibido nas regiões onde é que a gente atua nesses grupos. Então, esse é um recado que a gente tem que passar para a população, para os produtores, de incêndio mês de junho, julho, agosto, setembro, é proibido esses focos pequenos que ocasionam os focos maiores. Então, é consciente que a população não pode tacar fogo. Da brigada de incêndio, que foi a brigada aérea, que foi criada em Rio Verde, agora será o 3º ano dela.
E ela tem despertado interesse no Brasil inteiro, se tornou um modelo e referência, porque é um apoio para o produtor muito importante, mas para isso é preciso ter um grupo, uma coordenação. E vocês conseguiram identificar o que é que são principais causas do início desses incêndios? Deixa o Vanderlei responder. Aí, Fabélia, no decorrer da colheita da safrinha, que é o que predomina na nossa região aqui, existe aqueles focos de incêndio dos equipamentos, colhedeira, algum cigarro que algum colaborador está fumando e tal. Esses incêndios, como a gente está estruturado na tarefa do trabalho, eles são resolvidos rapidamente. Então, ele não chega a criar uma grande proporção. Então, pegou fogo dentro de 20, 30, no máximo 1 hora, esse incêndio é combatido nessas épocas. Mas o problema maior nosso, ele se inicia a partir do dia 15 a 20 de agosto, com os ventos mais fortes, e aí sim o problema maior que a gente tem observado nesses últimos 3, 4 anos, é com o problema das energias elétricas. Então, a maioria das redes já são muito velhas, sucateadas e falta de manutenção. E aí sim, esses focos se iniciam quando rompe um fio e tal. E a gente não está nesse momento lá onde é que vai acontecer isso. Até você se deslocar, a equipe, até mesmo a brigada aérea, aí sim o fogo já se alastrou um pouco mais. Aí o combate dele se torna difícil. Então, hoje, o nosso maior gargalo é a energia elétrica. A população em si está se conscientizando nessa questão de não colocar fogo em determinada época, mas a rede elétrica é o problema maior que a gente está tendo. Beto, e o que é que promove esses rompimentos? É galho de árvore que cai em cima? É poste que cai? De um modo geral, vocês já conseguem saber isso? No meu análise, o próprio vento, né, que é o responsável por isso. Nós temos aí na época de agosto condições extremamente propícias ao incêndio, né, e condições que eu falo que são de fogos incontroláveis, que nem nós tivemos no ano passado, que é a famosa regra dos 30, que a gente sempre fala, que é a temperatura acima de 30 graus, vento acima de 30 km por hora e umidade abaixo de 30. Então, essa regra dos 30 é uma coisa realmente preocupante, terrível, que quando isso acontece, é praticamente impossível controlar o fogo, né? Você falou da velocidade do vento. Vou aproveitar que você está na aviação, você vai dar uma aula para a gente aqui um pouco melhor com relação a essa questão. A gente vai lá dar uma olhadinha nos sites de previsão do tempo e está lá a velocidade do vento. Qual é a velocidade que a gente pode considerar tranquila, normal, e a partir de que já me leva a uma preocupação maior? Normalmente nessas épocas de julho e agosto a gente tem a predominância, né, da época da seca e a condição de vento com alta intensidade. Então, vento acima de 15 km por hora já é preocupante para a disseminação do fogo, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque uma coisa que a gente sempre aprendeu já nesses anos da brigada, de criação da brigada aérea, foi de que o acionamento deve ser feito logo no início. Então, se o pessoal vê um fogo pequeno, muitas das vezes o produtor fica com receio de acionar o avião para não ter que gastar e acaba acionando tardiamente. E isso, o fogo já saiu de controle. Então, não tente acabar com ele sozinho, não já peça socorro. Não tem jeito, exatamente. Então, assim, o fogo, nessas condições de umidade baixa, temperatura alta e vento forte, chama o vizinho, chama quem você puder. A gente tem os grupos de acionamento, né, da Brigada Terrestre, Brigada Aérea. Então, assim, aciona todo mundo imediatamente, porque a condição para ele se tornar incontrolável é muito rápida. Eu quero só registrar aqui a Sueli Schneider, está acompanhando o programa pelo Instagram e parabenizando, agradecendo aí pelas informações que estão sendo passadas. E aqui, agora já meio-dia e 24, vamos deixar nessas questões aí de fazer esse trabalho de acionar o Corpo de Bombeiros. Qual é, do ponto de vista de vocês, a função, a condição de trabalho do Corpo de Bombeiros lá no incêndio de vegetação? Vanderlei.
Fabélia, a gente, em todas essas ações que a gente vem atuando e aperfeiçoando, então sempre o Corpo de Bombeiro andou junto com nós, sempre estava presente. Montamos a comissão de combate a incêndio no Sindicato Rural também. Tivemos o apoio da ProSoja Goiás. Então, a gente está buscando todo tipo de esforço, de ajuda de todas as pessoas para combater isso. Então, esse ano a gente está se preparando com o Corpo de Bombeiros com um efetivo maior para nos ajudar a ajudar no combate do incêndio. O Corpo de Bombeiro tem os equipamentos, mas esse é mais para o trabalho urbano. Então, no campo, a gente já tem os equipamentos próprios para isso. Então, a gente está se estruturando nesse sentido, onde que eles treinam a nossos colaboradores em certas micro-regiões, e esse ano eles vão atuar da forma de ele estar pelo menos presente, assessorando, encaminhando e mostrando a melhor maneira de como combater o incêndio e da melhor maneira que a gente tenha o sucesso com segurança. Então, eles estão atuando, estão colaborando nesse sentido. A gente está buscando esforços com todas as entidades para melhorar isso, né? Pelo menos nessa época.